Bom dia. Como está todo mundo? Pode se sentar. Quantos fãs do 49ers temos aqui? Precisamos interceder. Nessa época do ano, precisamos interceder e elevar o time de Deus. Porque o Super Bowl está próximo. Algum fã dos Seahawks aqui? Não sei se sabe disso, mas a outra igreja é para você. É só descer a rua. Não sei por que está aqui, vou ser honesto. Não recebeu o memorando na porta. Estenda a sua mão nessa direção. Pega a mão do seu vizinho. Não estou brincando, estou sendo sério agora. Nós vamos orar pelos 49ers. Obrigado, Jason. Onde está duas pessoas, Jesus está presente. No nome de Jesus, oramos pelos 49ers. Derrotem todos os oponentes. Arranque seus corações. E ganhe todos os jogos até o Super Bowl. Todos digam, me sinto leve, muito melhor. Enfim, é bom ver vocês. Meu pai diz olá, ele está na Ásia, ficará por mais uma semana. Vocês dizem oi. E o pastor Chris está no Cascade hoje de manhã e ele estará aqui hoje à noite. Acho que ele disse oi, então eu vou dizer que ele disse oi. Vou falar isso para ele. Então, bem animado a compartilhar essa manhã. Na semana passada comecei... Na verdade, eu queria que a mensagem da semana passada fosse a primeira mensagem de 2020. No meu coração, a semana passada foi o primeiro domingo de 2020. Mas fiquei um pouco animado demais e não pude esperar. Começamos na semana passada. Se por acaso não esteve aqui na semana passada, eu te incentivo a ouvir o podcast, o Bethel TV, como quiser. Os podcasts são gratuitos. Se estiver assistindo online e eventualmente ouvir no podcast, recomendo que volte e ouça. O título da mensagem da semana passada foi O Novo Cristão. E foi uma conversa, queria ter uma conversa entre nós. Obviamente foi unidirecional, porque eu tenho um microfone. Pedi a todos que conversassem, fizessem perguntas e se envolvessem comigo enquanto eu falava na semana passada. Porque eu sinto que onde o Senhor está nos levando é de 1.0 a 2.0. Começamos a conversar um pouco na semana passada. Foi divertido ouvir da nossa equipe e de outras pessoas por aqui, ouvindo sobre o que o Senhor está fazendo. E uma das coisas que destacamos, quero fazer uma pequena revisão e entrar no que vamos falar hoje. Uma coisa que destacamos é que, às vezes, no espaço da religião, no espaço da fé, podemos acabar em um lugar que é bom, mas não é o nosso destino. E podemos acabar num lugar de preto e branco. Podemos acabar nesse lugar onde sabemos o que é certo e o que é errado. É um ótimo lugar para se estar. Ter clareza sobre o que é certo e errado, saber o que é verdade, o que é falso. É muito bom saber disso. Mas, se não tomarmos cuidado, podemos nos tornar incrivelmente julgadores e condenadores, e se não aumentarmos a nossa empatia e compaixão. E conversamos sobre isso e nos desafiamos na semana passada. Quanto mais profundas sejam minhas convicções, quero que a minha empatia, compaixão e a bondade que se aprofundem mais. Porque muitas vezes, quando tiramos isso da equação, tomamos os melhores atiradores de pedra do mundo. Infelizmente, somos rotulados como protestantes, o que é uma abreviação de manifestantes. Então começamos essa discussão com a analogia de que o reino está cheio de cores. Não é só preto e branco. Agora entenda que essas duas cores estão no reino, preto e branco. Na verdade, falso, certo e errado, nunca vamos afastar disso. Continuamos a aderir a elas, mas temos que entender que há mais no reino do que só o que é certo e errado. Há mais em Deus do que só verdade e falso. Alguns precisam ficar nisso por um momento. Porque há um mundo de cores para o qual estamos sendo convidados para trazer o preto e o preto conosco, mas entrar um jogo de palavras para ser um novo cristão, indo de 1.0 para 2.0. E passamos um pouco de tempo com isso na semana passada e quero encorajá-lo a voltar e ouvir. E vai te ajudar a ter um pouco de mais contexto do que vamos falar hoje. O título de hoje é Indo de 1.0 para 2.0.
Sabe que ir de 1.0 para 2.0 requer uma nova mentalidade, requer um novo conjunto de habilidades, um novo conjunto de regras de como as coisas são. Talvez tenha tido essa experiência, mas quantos de vocês, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, desde 2007, pegou uma foto real, não no seu telefone, uma foto impressa, e está olhando e não consegue ver tudo claro. Então, foi pôr os dedos para ampliar. Quantos já viram isso? Quantos já estão lendo uma revista e me perguntam, quem é esse? E então quis ampliar e percebeu, oh, uau. Veja, isso não existia antes de 2007. Você não ficava tentando ampliar as fotos antes de 2007. Não foi até que o iPhone foi introduzido. E se você se lembra, e se não assistiu, Steve Jobs demonstrou usar os dedos para ampliar. Ele demonstrou a capacidade de manipular a tela com os dedos. Então ele fez a famosa declaração, oh, sim, patenteamos isso. Mas veja bem, antes de 2007 não sabíamos o que era aquilo. Não sabíamos o que isso existia, mas até que algo foi criado, um novo conjunto de habilidades foi necessário para funcionar com esse novo dispositivo. Em muitas maneiras, passar de 1.0 para 2.0 exige que solte algo e que adote algo que ainda não sabe como usar. É desafiador, é muito empolgante, é legal falar sobre isso, mas na verdade é uma grande coisa. Alguns de vocês demoram mais. Ok, ninguém vai te envergonhar. Mas se você é o tipo de pessoa que, quando uma atualização é lançada no seu telefone, pensa, oh, não vou fazer essa atualização. Não vou baixar essa atualização, porque alguém me disse que há muitos bugs e falhas nessa atualização. 2 anos depois, não vou fazer isso. E passaram 4 versões até aí, não vou fazer. Finalmente, quando a versão agora tem 2 anos, é perfeita, tipo, ok, agora estou pronto para atualizar. Eu só quero saber quem aqui são os primeiros a atualizar as coisas no seu telefone. Veja, aqui na Bethel, nosso departamento de TI sempre envia um e-mail dizendo, não faça essa atualização, tem bugs e falha nela. É muito tarde, eu já fiz. Eu quero dizer de nada para o resto de vocês, porque são pessoas como nós que empurram a raça humana para frente. Muito poucos, mas somos nós que estamos dispostos a abraçar o desconhecido. Os bugs, as falhas, as distorções do sistema que não foram ainda totalmente esclarecidas, mas para que você possa desfrutar de um sistema sem bugs e sem falhas 10 anos depois. Se você mudar de 1.0 para 2.0, é desafiador, porque 1.0 funciona. Está pronto? Funciona. Você pode funcionar nele e operá-lo com os olhos fechados, mesmo quando está dormindo. É tão familiar. Gastou muito tempo para chegar lá. Alguns pensam, acabei de aprender a usar os dedos para ampliar. E agora quer que eu avance? E é isso que fazemos. Acabei de descobrir isso. Mas estou te dizendo, Deus está nos levando de 1.0 para 2.0. Ele está nos movendo para outra dimensão, onde é necessário o que Ele quer fazer na grande história que está escrevendo. Quero encorajá-lo hoje, mesmo que seja alguém que demore ou não, isso não importa para mim, só importa que vá em alguma direção. Porque se não estiver avançando, o seu passado se tornará o seu novo destino. Se não está envolvido ativamente no que Deus está fazendo em sua vida em um nível micro e o que Deus está fazendo na história em um nível macro, só vai regurgitar onde já esteve. É a natureza humana. É um grande desafio para nós fazer isso, porque estamos muito à vontade na versão 1.0. Acredito que o Senhor está nos levando ao 2.0, novos cristãos, como funcionar, como viver. Jesus era o homem mais puro, de convicção moral na terra, e também era o mais atencioso, gentil, compassivo, que já andou pela face da terra. Acredito que este é o ano em que a igreja pode entrar nele e ser isso. Acredito que esse é o momento em que entramos e fazemos isso. Se tem sua Bíblia, vá comigo para Efésios capítulo 2, vamos ler uma grande passagem. Efésios capítulo 2, vamos ler os primeiros 8 versos e depois o último verso, verso 10. E vos vivificou, estando vós mortos em suas ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, quantos sabem que o mas de Deus é enorme? Sempre uma questão nisso. Que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, que nos amou, estando ainda nós mortos. Diga ao seu vizinho, uma vez estávamos mortos. Em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Na verdade, acredito que a igreja pegou uma parte dessa passagem, mas sinto que o Senhor está nos levando para um significado mais profundo dessa passagem. Se voltar alguns versos, ele diz, vivificados juntos, fomos feitos vivos, por quê? Porque estávamos mortos. E até que disséssemos sim a Jesus, até que entregássemos nossa vida a Ele, fomos feitos vivos em Cristo. Nós não só fomos feitos vivos, mas fomos levantados com Cristo. Não estamos mais respirando aqui na terra, fomos levantados, estamos vivos e ressuscitados. Acho que a maioria da igreja está aí. Acredito que o lugar onde Ele está nos levando é um entendimento, não só um entendimento intelectual, mas uma experiência real da revelação em torno de como é estar sentado em lugares celestiais. Para alguns significa isso. Algum dia eu vou para o céu. Mas se estuda essa passagem, é uma afirmação muito presente, é uma afirmação agora. Não é invenção do tipo, cara, existe um reino celestial. Não, você está sentado em lugares celestiais agora. Você está na eternidade, bem como no presente. É alucinante, não faz total sentido para nossas mentes humanas como é possível. Estou aqui, mas eu também estou lá. Mas uma coisa que sabemos é que tudo que parece muito diferente do céu. Um dos desafios é que, quando você não está vendo do seu lugar nos lugares celestiais, está limitado a uma perspectiva muito pequena do que Deus está fazendo e do que Ele quer fazer. E um dos desafios que temos é que, se não entendermos a história de Deus por completo, a menos que estejamos nos lugares celestiais, nos últimos 100, 150 anos, a maioria da parte da igreja ocidental está presa na queda e redenção. Mas eles esqueceram da criação. Eles esquecendo que há a restauração de todas as coisas. Portanto, nossas ênfases têm sido a queda e redenção. Queda e redenção. Eu quero propor a você que o reino é muito maior do que só a queda e a redenção. Há uma grande narrativa do que Deus escreveu, essa grande história, que quando está sentado nos lugares celestiais, é capaz de ver toda a história, não só parte dela. O desafio é enfatizar só uma parte da história, esquecendo que há a criação até a restauração de todas as coisas. Um cristão 2.0 pensa em avivamento, transformação e reforma. Não um ou outro. Não estou dizendo, esse é mais importante. Não, todos são como uma sequência. Avivamento, transformação e reforma estão nos levando a algum lugar. O que experimentou no avivamento te leva a um lugar de ser transformado. E uma vez transformado, muda a maneira como faz tudo a partir desse ponto. Há momentos de avivamento, há momentos de transformação, há momentos de reforma. O desafio é que muitos de nós amamos tanto o avivamento que ainda não entramos na transformação. Adoramos os encontros, adoramos a experiência, adoramos a exposição, amamos todas essas coisas. Então, isso é muito divertido. Mas ainda não fomos transformados e estamos ficando entediados. Alguns estão tão entediados que só está regurgitando o que está acostumado a experimentar. Não, você deve ser transformado onde é transformado pelo que experimentou. Ter um encontro com Deus é maravilhoso e Deus quer vir e ser um pai. Mas, a algum momento,
Isso te leva a algum lugar. Você percebe, conte comigo nessa tarefa impossível, porque eu encontrei o Todo-Poderoso, encontrei o infinito, encontrei o eterno. Então você se transforma. Você diz, eu finalmente entendi a transformação. Glória a Deus. E ele diz, tudo bem, agora é hora de reforma. Bem, a criação, queda, redenção e restauração de todas as coisas. O desafio para a igreja é que gostamos de ocupar um espaço, mas na verdade não avançamos. Então 1.0 para 2.0 é duro, é muito duro. Você tem que deixar o que funciona. Precisa abraçar um mundo do tipo, esse recurso ainda está disponível. Gostava desse recurso. Imagine se estivéssemos com fotos em papel. Não mais. Por quê? Porque é um recurso melhor. Lembro de que quando os telefones saíram, alguns ainda estão lá e tudo bem, eu quero imprimir minhas fotos. Você pode imprimi-las, mas é incrível levar 10 mil, 20 mil fotos no seu bolso. Veja bem, precisamos deixar de algo para adquirir algo potencialmente melhor. Quanto melhor é no reino? Porque só melhora daqui. Já reparou que os cristãos adoram usar a palavra, especialmente em janeiro, dezembro? Esse é o ano da mudança. Posso sentir. Esse é o ano do crescimento. Você já ouviu alguma igreja dizer, sabe, esse é o ano da perda? Sim. Esse é o ano em que as coisas pioram. Não, ninguém nunca diz isso. Por quê? Porque estamos conectados a um Deus que não tem começo nem fim. Ele só tem promessas, abundância e bênçãos. É por isso que falamos dessa maneira. Não é só uma atitude otimista, positiva, que lemos em algum livro, em algum lugar. Não, é assim como o reino funciona. Estamos indo de glória em glória em glória. É assim que pensamos. É assim que somos. Entender que passar da versão 1.0 é um desafio, mas se puder aprender a entrar no 2.0 com bugs e falhas e eventualmente serão resolvidos, adivinha, você entrará numa realidade e dimensão maiores. Como o novo cristão age? Acho que existem várias maneiras, mas hoje eu quero me concentrar em uma delas. O novo cristão que passou para a versão 2.0 é aquele que responde, não reage. Quando está sentado em lugares celestiais, não pode reagir porque vê toda a história. Você, eu não entendo isso, mas eu vejo toda a história, então eu não vou reagir nessa situação. Eu vou responder, mas não vou reagir. Encontrei uma pequena definição entre os dois que eu quero ler. Uma reação é tipicamente rápida, sem muita reflexão, tensa e agressiva. Uma resposta é pensada, calma e não ameaçadora. Uma reação normalmente provoca mais reações, como comentários nas mídias sociais, perpetuando uma longa linha de ódio, não levando a nada. Vivemos uma cultura que foi criada, nós criamos e participamos, é uma cultura do Yelp, é uma cultura de reviews da Amazon. Vê algumas das coisas que colocamos no Yelp, na Amazon, nas mídias sociais, nunca diríamos à pessoa 20 anos atrás. Por quê? Porque haveria uma reação, ia apanhar, ia ser ridicularizado, mas hoje temos uma distância, um espaço entre nós e essa pessoa e pensamos, eu posso deixar uma opinião que ninguém pediu. E nos tornamos muito reacionários. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. E começamos a reagir a tudo nós. Não somos assim. Nós somos chamados a ser reacionários, somos chamados a responder. Esse ano, especialmente, 2020, é um ano muito bem para praticar isso. Nos últimos 11 meses, coisas vão acontecer, e já começaram, onde você quer reagir às próximas eleições presidenciais. É uma oportunidade incrível de prática. Temos a oportunidade nesse ano de ser exemplo e de saber como responder e não reagir. Temos a oportunidade de demonstrar para nós mesmos e para todos os outros, é assim que respondemos. Você faz X, Y, Z e nós não reagimos, porque é bom e ajuda a nossa insegurança. Não, quero fazer a pergunta, como passamos de reagir para responder? A primeira coisa que precisa fazer é tomar uma decisão agora, que não vai reagir.
Eu sei que isso é mundano, eu sei que é simples, mas vai para casa hoje e vai começar a olhar o seu telefone e alguém vai postar um comentário. Alguém vai postar uma foto. Donald Trump vai dizer alguma coisa. Bernie Sanders vai dizer alguma coisa. Todas essas coisas vão acontecer e vai querer opinar sobre o assunto e reagir ao assunto. Não, toma uma decisão hoje. Eu não vou reagir a nada que esteja vindo a mim. Essa é a primeira parte. Tome uma decisão hoje. Alguns de vocês precisam de praticar com seus cônjuges. Alguns precisam praticar com seus filhos. Eu não vou reagir aos meus filhos. Eu vou responder, mas não vou reagir. Tome uma decisão hoje. Não serei uma pessoa reacionária. Vou saber como dar uma resposta. A segunda coisa é deixar suas emoções passarem. Alguns precisam de muito tempo para deixar suas emoções passarem. Mas muitas vezes tentamos responder dizendo: eu sei que estou emotivo agora, mas vou fazer o melhor para dar uma boa resposta. Bem, em algum lugar lá vai ter por algo, porque vai te ajudar a se sentir melhor. Mas eu quero te encorajá-lo, não dê só uma resposta nessas situações. Mas depois que suas emoções passarem, encontre uma palavra para descrever como estava se sentindo naquele momento. Estou com medo. Ou estava com muita raiva. Estou com medo do que vai acontecer se isso acontecer. E se tiver dificuldade em encontrar linguagem para dizer como está sentindo, encontre alguém para te fazer boas perguntas. Existem algumas pessoas lá para fazer isso. E quando começar a formar isso, poderá formar uma resposta, se necessário, atenciosa, gentil e com muita convicção. Responder não é ser fraco. Não posso compartilhar minhas opiniões ou voz. É só feito com uma maneira mais eloquente e, na minha opinião, muito mais parecido com Jesus. Quando estuda a vida de Jesus, ele teve oportunidades incríveis de reagir, mas parecia se dar muito bem em responder. Eu acredito que este ano temos a chance de passarmos de reagir para o responder. Posso ter um amém? Ok. A próxima coisa que quero falar é que na versão 2.0 é uma nova linguagem. Nova linguagem acompanha novos territórios. Você sabia que a palavra baixar não tinha sequer sido inventada até 1977? Porque não havia necessidade, ninguém precisava saber o que ia baixar algo. A palavra baixar existia, para baixo também, mas até 1977, quando a indústria de computadores começou a ganhar força, alguns dos primeiros avanços tecnológicos da ciência e ciência da computação, que eles estavam tentando descrever como algo sai de um lugar para outro, como dizermos que os dados saíram daqui e foram para lá. E alguém disse, baixar. E era a palavra mágica, descrevia algo que não sabíamos que existia não há muito tempo, mas não sabemos como descrevê-lo, mas essa palavra descreve isso agora, porque fez muito sentido. Veja, quando está indo ao 2.0, talvez não tenha linguagem, tem o sentimento, tem a ideia, tem a estrutura, mas não tem a terminologia. Esse é o desafio, porque muitas vezes queremos ter tudo perfeitamente articulado. Às vezes você não tem uma articulação perfeita. Tem que viver nessa realidade por um tempo e pensar, ainda não sei o que é isso. Eu não sei qual é a palavra, o que é aquilo. E você começa a juntar as coisas, então a nova linguagem é essencial. E se não criar uma nova linguagem, você voltará a uma linguagem familiar, que por sua vez o levará de volta a 1.0. Estão comigo? Toda cultura estabelecida possui palavras-chave e frases. Não importa se é aqui ou em outro lugar. Existem palavras-chave e frases-chave em uma cultura estabelecida. Acredite ou não, esse ambiente, eu diria, é uma cultura bastante estabelecida. Respondemos, há certas palavras-chave aqui que dizemos, todo mundo diz, sim, funciona aqui, mas não lá fora, porque eles não sabem. Então tem que achar nova linguagem. E parte da jornada da nova linguagem é que para nós o que funciona aqui não funciona lá fora. Então precisamos encontrar novas palavras para descrever o que experimentamos aqui. O desafio de uma cultura estabelecida é que ficamos estabelecidos demais, que as palavras que foram reveladoras anos atrás agora são restritivas e limitadoras. Deixe-me escolher algumas coisas. Essa é a opinião do Eric, cultura de honra.
é incrivelmente uma das nossas maiores frases nessa cultura. É a cultura de honra. Agora, houve um tempo em que essa frase não existia. As ações de uma cultura de honra existiam, a maneira de como as pessoas interagiam existia, mas não havia uma frase para ajudar a resumir. Não havia uma ideia. Eu não sei, mas eu gosto como estamos nos tratando. E não foi até quando Danny Silk aparecer e Danny falou, sabe o que é isso? Isso é a cultura de honra. E responde, é exatamente isso. É uma cultura de honra. E de repente abriu um mundo inteiro de uma realidade que não sabíamos que existia. E de repente estamos correndo por esse caminho. Cultura de honra. Dennis está escrevendo um livro. Conferências foram criadas. Valores foram criados. Esse mundo inteiro foi criado por causa de uma linguagem. Por causa de uma palavra. É poderoso. O desafio é que aquela palavra vai seguir o seu caminho. Ela seguirá o seu caminho dessa maneira. Agora está usada contra você. Em vez de ser usada para avançar, é usada contra você. Isso não é cultura de honra. E de repente, meu Deus, eu tenho uma palavra que em certo ponto foi libertadora e agora não posso me mexer, não posso dizer um pensamento. Vocês estão bem? Agora, a palavra está errada? Não. Nós nos acostumamos tanto que nos tornamos especialistas em 1.0. Eu sei como isso funciona. Aqui outra palavra que é famosa. Presença. A presença de Deus. Todos somos atraídos pela presença. Fomos criados nela, fomos preparados nela, fomos afetados e moldados pela presença. O desafio é que, de muitas maneiras, acredite ou não, de acordo com muitas pessoas, nos tornamos especialistas na presença de Deus. Em nossos corações sabemos que não, mas ao mesmo tempo pensamos assim, eu posso falar da presença enquanto eu durmo. Eu posso falar como se parece. As experiências que eu tive e que nós tivemos ao longo dos anos, essa coisa da presença, vem aqui, e vou fazer uma turnê da presença de Deus. E nós tornamos especialistas, nos tornamos experientes, mas há mais da presença do que a nossa atual experiência e compreensão. E é um desafio, porque a gente vem aqui, toda semana dizemos, cara, sim, aí está a presença de Deus de novo, olha isso. Eu vejo movendo na igreja, eu vejo se movendo na minha vida, na vida dos meus filhos, se movendo nos meus negócios, na minha casa. Mas Johnny, que veio de uma nação, que não vamos dizer o nome agora, vem por um fim de semana, entra no ambiente e diz, eu não sabia que isso existia. Então, o que era antigo para você, e agora é novo para o Johnny, que nunca havia experimentado. Portanto, sempre teremos uma medida de servir essas pessoas. O desafio é que, se não gastarmos tempo ou energia para sair disso, morreremos nisso. Estão bem? Estaremos tão acostumados que iremos a nossa sepultura experimentando certa parte da presença. O desafio é que temos tantas experiências que acompanham a presença que acostumamos dizer, bem, se não estou tendo essa experiência, não deve ser a presença. Para alguns, limitamos a presença de Deus para que algo está caindo, chorando, manifestando. Eles devem estar fazendo alguma coisa que já vimos antes. Se não, não é a presença. Às vezes vamos a uma reunião, alguém cai e falamos, aí está a presença, veja. Não estava aqui até acontecer isso. E isso se torna a norma. Sim, tem a presença. Ninguém está chorando ainda. Não, Deus não está aqui, ainda não está. E forçamos. Então, alguém começa a chorar. A presença finalmente chegou. Eu não estou zombando disso. Eu só estou dizendo que se não nos movermos e levarmos isso conosco, ficaremos lá por muito tempo. E, eventualmente, retrocederemos e só recriaremos as experiências antigas. Portanto, temos que nos fazer algumas perguntas difíceis. O que é a presença de Deus? Acho que tive um vislumbre dela, mas estou disposto a admitir que não sei tudo. Estou disposto a admitir que talvez nem tenhamos passado da superfície. Você tem que chegar a esse ponto como pessoa, como líder, como seguidor de Jesus Cristo e dizer, há muito mais. Pensei que eu tinha descoberto, mas eu sei que há muito mais da presença do que eu experimentei ou compreendi, o que aprendi. E é difícil chegar nesse ponto.
porque é desconhecido. Quero propor que um dos melhores lugares para observar a presença é estudar a vida de Moisés. Moisés é uma referência da presença de Deus. Ele é o cara a que as pessoas iam conversar. Ele é o cara que descia do monte com o rosto brilhando. Teve que usar um véu. Ele subia e tinha esses encontros com Deus. E dependendo de você, onde você é, você já imagina como era aquela montanha. Ou de estar deitado no chão. Estava tremendo e rindo. Não sabemos, a Bíblia não diz. Não é muito claro o que estava acontecendo com Moisés quando ele estava nos encontros. Algumas inscrições aqui e ali. Pode não ser o que achamos. Mas devido à nossa experiência, dizemos, eu sei como foi. Estão comigo? Eu sei que estou aventurando em alguns territórios aqui. Amo falar sobre 2.0, caso não tenha percebido ainda. Mas não estou desonrando o 1.0. 1.0 é a base para onde estamos indo. O desafio é que dizemos, Moisés estava chorando, manifestando, rindo, tremendo. Talvez não. Mas temos que entender que Moisés estava experimentando a presença de Deus intelectualmente. Não era só uma manifestação física, embora fosse parte disso. Ele estava brilhando, o que é um padrão bastante alto. Alto padrão. Mas deixe-me propor que há uma outra medida da presença de Deus, uma outra dimensão da presença de Deus, onde ele o encontra com seu intelecto. Recebemos a mente de Cristo. Ele deixa você mais esperto, ele te faz mais inteligente, ele está encontrando a sua mente. Moisés estava baixando coisas do céu, ele estava conversando com Deus em uma conversa intelectual. Deus estava moldando o futuro da raça humana através de um homem chamado Moisés. E Moisés é assim que parece quando as pessoas dizem sim a mim. E começa a baixar informações. Acho que era avassalador para Moisés, ele estava brilhando como resultado disso, e as pessoas não conseguiam lidar com isso, porque era muito além do que eles pensavam que Deus era. Eu quero te desafiar, a presença de Deus é isso, mas também é 2.0. Acredito que o Senhor está nos levando à experiência, encontros que nunca tivemos antes. Na verdade, sinceramente, acredito que estar na presença de Deus deve te torná-lo mais inteligente. Você deve ser um gênio. Não só para alguns de vocês. Não, isso é para todo crente que diz sim a Ele. Estamos na presença de Deus, lhe dará a mente de Cristo. Porque está prometido nas Escrituras. Diz, você tem a mente de Cristo. Eu quero te desafiar. Algumas palavras são libertadoras até seguir seu curso e se tornam restritivas e limitadoras. Nesse ponto, precisamos encontrar nova linguagem. Você precisa encontrar uma nova articulação. Precisa quebrar as definições dessas palavras e começar a adicionar a elas, em vez de contentar com as suas próprias definições. Alguns nossos dicionários precisam expandir algumas páginas, alguns volumes. Algumas das linhas anexadas a essas palavras precisam ser analisadas novamente e analisadas de maneira diferente. Mais alguns minutos. Existem frases comuns em uma cultura estabelecida. Isso é o que fazemos. Muitas vezes se depara com isso e tenta fazer algo totalmente novo e responde, não, isso é o que fazemos. É assim que fazemos. Outra frase comum é, essa é a nossa cultura. É como fazemos. Outro que é muito comum nessa uma cultura estabelecida é, esses são nossos valores centrais. Por que desviar deles? Porque esses são nossos valores centrais. Eles foram experimentados, testados, verdadeiros. Esses são nossos valores. E o desafio é que, se é um verdadeiro valor do reino, transcende o tempo. Se é um valor humano, ele foi só por uma temporada. Ok, tão quieto aqui. Eu estou amando a atenção aqui. Se é um valor real do reino, nós temos que entender que vai transcender essa era para a próxima. Por quê? Porque tudo no reino transcende todo o tempo e espaço. Por que você acha que a Bíblia é tão relevante para todas as visões do mundo que existem? Porque acha que as Escrituras são relevantes para toda situação humana, circunstância que já existiram? Por que você acha que a Bíblia é tão relevante para todos os grupos de pessoas que já estiveram na Terra? Por que você acha que a Bíblia é tão relevante para todas as ruas, cidades e nações que já existiram? Por quê? Porque ela transcende o tempo.
Se é um valor real do reino, ele vem conosco para o 2.0, não nos restringe. Como sabemos se estamos presos no sucesso das nossas próprias tradições ou parcialmente presos na cultura que criamos? Como você sabe que o seu sucesso se tornou um grande inimigo? É quando você começa a repetir. Quando não temos mais nada a dizer. É quando o recurso de copiar e colar se torna seu melhor amigo. Não sei. Eu perdi minha criatividade, perdi minha originalidade, perdi minha capacidade de sonhar. Então eu volto. Isso funciona. Eu vou copiar e colar aqui. Acho que fomos chamados para algo maior do que isso. Acho que somos chamados para sermos originais pelo resto da nossa vida. Acredito que fomos chamados para fazer algo que nunca foi feito antes. O que faremos? Esse é o nosso próximo passo. Onde vamos daqui? Precisamos de uma nova linguagem para uma nova fronteira. Precisamos de uma nova linguagem para uma nova fronteira. Nossas palavras criarão a cultura e que criarão um outro mundo. E precisamos estar dispostos a abandonar a versão 1.0 e pressionar o botão de atualização e ir para a versão 2.0. Se está com dificuldade na minha linguagem, outra maneira de ver isso são odres. Mover de um odre para o outro odre. É outra maneira de ver isso. Temos que entender que as Escrituras têm certas palavras que expressam o contexto de seu tempo. Acho que compartilhei isso na semana passada. Eu vou concluir em um momento. Um pastor amigo meu em Los Angeles disse, sabe o versículo na Bíblia que diz, olha para os campos, estão prontos para a colheita, envie os trabalhadores ao campo? Ele disse, você não pode dizer isso em LA. Porque ninguém nunca viu um campo. Eles olham para cima e não veem campos. Eles veem edifícios, casas, e veem subúrbios. Qual é o ponto? Existem outra língua, outras palavras para descrever. Há outro verso no livro de Mateus, é um versículo que li em Mateus, onde Jesus está falando com a multidão. E ele está compartilhando parábola após parábola após parábola, e o versículo diz, e quando não tinha mais parábolas, ele parou de falar. Jesus estava encontrando linguagem para ajudar a descrever uma realidade da qual ainda não estavam cientes. Acredito que precisamos de nova linguagem para a nova fronteira. Portanto, se você deixar 1.0, seremos apresentados a uma nova linguagem. Fique de pé. Se não estamos avançando, nosso passado se torna nosso destino. Fechem os olhos, quero orar por você. Em seguida, convidaremos algumas pessoas aqui. Se eu pudesse ter a equipe de oração vindo à frente. Pai, agradecemos por onde está nos levando. Agradecemos por estar nos levando de 1.0 a 2.0. Você está nos ajudando a entrar numa nova era do que significa ser um discípulo de Jesus Cristo. Oro que esse ano, especificamente nos próximos 11 meses, que sejamos conhecidos como o povo, como a igreja e como a família, que não reage, mas responde. Oro para que no final deste ano, os testemunhos sejam os mesmos que coletivamente se mantiveram unidos e não reagiram diante das adversidades, escárnios, insultos e mal-entendidos. Mas, em vez disso, foram atenciosos, gentis com todas as suas respostas. Pai, eu oro para que cada um de nós que não quiseram apertar o botão de atualização por causa do desconhecido, não queremos pressionar o botão de baixar porque não sabemos o que vem por aí. Eu oro para que nos ensine o que significa sentar em lugares celestiais, estar conectado à eternidade agora e presente em tempo e espaço. Oro para que quanto mais assustados ou animados estejamos, que apertamos esse botão e vamos para a atualização. Fica com seus olhos fechados só mais um momento. Quero dar oportunidade para pessoas aqui que disserem sim a Jesus. Talvez você não seja nem 1.0, talvez seja 0, e percebe, seja o que for, preciso disso. Talvez seja aqui e nunca deu sua vida a Jesus, nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca se entregou a um rei,
Vivemos em um dia e idade que nos ensina que pode morar aqui, mas não precisa de um rei. Isso não é verdade. Nós precisamos de um rei, e o rei Jesus veio e deu sua vida por nós, para que nossos pecados fossem perdoados e que pudéssemos sentar-nos em lugares celestiais e em algum momento passar a eternidade com Ele. Se está aqui e nunca entregou sua vida a Jesus, quero fazer isso hoje, essa manhã. Quero pedir que faça algo ousado, quero que levante a mão o mais alto que puder para que eu possa vê-lo. Vou tomar um momento e olhar ao redor e dar uma oportunidade para essas pessoas levantarem as mãos e derem sua vida a Jesus. Vai em frente, levante a mão. Te vejo aqui. Fantástico. Glória a Deus. Mais alguém? Vejo outra mão aqui atrás. Acene para mim se não te ver. Fantástico. Glória a Deus. Vi duas pessoas, uma criança pequena e um homem, que deram sua vida a Jesus. Quero pedir que faça algo ousado, se não se importa. E a igreja vai celebrar com você. Temos uma equipe bem aqui. Pode pegar suas coisas. Se veio com alguém, traga-o com você. Leva só 2 ou 3 minutos. A família pode vir com esse homem aqui. Se puder vir, encontrar com a nossa equipe. Igreja, vamos recebê-los enquanto eles vêm. Glória a Deus. Leslie, venha, por favor. Não saia ainda. Bem, gostaríamos de orar com você hoje, em 2020. Quantos querem oração hoje? Se a nossa equipe de oração pudesse vir, adoraríamos crer no Senhor com você por milagres, vitórias e aumentos. Amém? A equipe de oração, vem à frente. Aí sim. Muito bom. Igreja, coloque a sua mão no seu vizinho. Liberemos um romper para 2020 sobre o nosso vizinho. Deus te abençoe. Feliz ano novo. Tenha um ótimo dia.